a pedir aqui, vamos ver. Determine a amplitude do ângulo VAC. Muito bem. Então ele quer saber este ângulozinho aqui. E quando que é essa prova, tu sabes? Costuma ser por volta, eu penso que junho ou Sim, sim, sim. julho. A matear eu sei, mas eu quero dizer dessa questão específica aqui. De qual É prova tu tirasse? é de 2019, o exame. Ah, 2019, certo. Eu lembro de ter feito muito essa, que foi a época que eu dei mais aulas de exame nacional mesmo. Eu Muito tentei bem. buscar 2019 porque eu sei que o modelo dos exames mudou em 2020. Mudou, mudou. E pronto, já pode haver uma possibilidade de voltar ao mesmo esquema dos anteriores, portanto, quis ver alguns antigos. Legal, legal. Então tá, muito bem. Ah, eu vou fazer então para ti, tá bom? Tá. Lá, existem algumas formas de calcular isso, tá? Muitas, na verdade. Eu vou fazer pela mais fácil, né? Como tu percebeu aí, é sempre bom seguir pela mais fácil. Uhum. Que é, ao meu ver, né? Ao meu ver, nós utilizarmos a fórmula do ângulo no produto escalar, ok? Uhum. Existe um negócio chamado produto escalar. Tu já deve ter visto isso em física, físico-química, né? Já. Que é assim, quando tem lá o produto de dois vetores, por exemplo, para resolver o trabalho, que é força vezes deslocamento, Uhum. certo? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Concordas Sim, comigo? sim, sim, O força é um vetor, deslocamento é um vetor e o trabalho é um escalar. sim. Ou seja, ele surgiu de um produto de vetores. Por isso que a gente chama produto escalar, porque é uma multiplicação de vetores que gera um escalar. Ok. No caso da física, né? Mas gera também esse ângulo, porque, ou melhor, está associado a esse ângulo. Por quê? Porque o ângulo interessa também, ou melhor, está implícito na intensidade do trabalho, né? Se você tiver uma força agindo exatamente na direção do deslocamento, vai ser mais intenso do que uma força ao lado, né? Por exemplo, tu pode ter alguém empurrando esse bloco nessa direção, e o deslocamento se dá aqui também, ou tu poderias ter alguém empurrando na diagonal. Então, parte da força vai ser inútil, vamos dizer assim, porque o deslocamento está só para a direita, enquanto isso aqui está para a diagonal, percebe? Então, o ângulo é muito importante quando nós estamos a falar de vetores. Portanto, né, eu quero que tu lembres dessa equação dessa forma. Claro que no nosso caso, nós não vamos utilizar trabalho e força, mas pode ser que Sim. sirva, né, num outro problema mais aplicado. Aham. Agora aqui, nós queremos, né, achar esse ângulo verde que eu desenhei, que ele obviamente tem a ver com vetores aqui. Com quais vetores? Se a gente parar para pensar, ele vai ter a ver com o vetor VC, certo? Sim, mas O, o ângulo, quando ele pede o VAC, o ângulo não seria onde está o sim, A? sim, sim. Desenhei errado. Desculpa. Não Tava tem vendo mal. errado. VAC. É que eu tô meio bugado aqui. VAC. É Aham. que não tem uma reta, né? Juntando o A e o C, por Sim. isso que eu tava meio Aham. perdido. Mas não tem problema, eu faço a reta. Agora sim, agora nós temos o Aham. ângulo aqui. Muito bem, muito obrigado pela correção. Agora está aqui o vetor VA. Está aqui o vetor AC, ou AC ou CA, tanto faz. Muito bem. Então, eu vou escrever o vetor AV, porque nós temos informação suficiente para escrever o vetor AV. Um vetor é sempre escrito como o final menos o inicial, os pontos que formam, né, o final e o inicial, certo? Sim. Então, por exemplo, ele nos deu as coordenadas do vetor V, maravilha. 3, menos 1 e 2. E o vetor A é quem? Né? O ponto A, desculpa, o ponto A está aqui. 2, 1 e 0, percebe? Sim. Então, com isso a gente encontra o vetor AV, que com uma continha muito simples aqui, tu ficas com 1, menos 2 e 2. Bem, antes de continuar, eu quero te mostrar a fórmula que eu vou utilizar. Eu já mostrei, né, na aplicação física dela, mas eu Sim. vou mostrar aqui ela exatamente do jeito que a gente vai fazer. Nós vamos fazer o cosseno dos ângulos, igual naquela fórmula que eu te mostrei. Cosseno entre esses ângulos aqui. O cosseno entre esses vetores aqui, o cosseno do ângulo entre esses vetores Sim. é igual, então, ao produto escalar
a dividir pelo módulo pela multiplicação do módulo dos vetores, ok? Ok. O que é módulo dos vetores? Módulo é o valor absoluto, é o tamanho do vetor mesmo, tá bom? Sim, sim. Então, por isso a gente tem que definir o vetor, e já definimos aqui com essa simples subtração, e agora nós vamos encontrar um módulo, porque eu vou ter que usar ele logo logo. Então, como é que eu faço o módulo de um vetor, tu sabes? Não, agora já não lembro. Para fazer o módulo do vetor é bem simples, tu só precisa pegar as coordenadas deles, do vetor, e levar ao quadrado e somar, tá bom? Ok. De certa forma, isso aqui parece um teorema de Pitágoras, porque de certa forma é um teorema de Pitágoras. Mas isso a Ok. gente deixa para uma outra história. Tá. Então vai ficar a raiz de 12 aqui, tá bom? Ok. Eu vou deixar a raiz de 12 mesmo, apesar que poderia simplificar um pouco, ficaria 2 raiz de 3. Uhum. Mas eu vou deixar a raiz de 12 mesmo. E agora eu vou fazer o AC. Segue a mesma lógica, C menos A. Quem que é o C? O C é o ponto 0, 1 menos 2, 0 menos 1 e 2. E quem que é o ponto A? O ponto A nós já vimos hoje. É o 2, 1 e 0. Então, fazendo essa subtração, tu sabes, né? Sim. Subtração é coordenada x com x, y com y, z com z. Tá bom? Uhum. Só subtrai. E agora ficas com menos 2 e 2. Alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma? Então tá bom. Uhum. Vamos ver agora. Temos que achar o módulo do vetor. Módulo do vetor vai ser simplesmente essas coordenadas somadas, essas coordenadas ao quadrado somadas. O que vai ficar 12, raiz de 12 também. Então os vetores eles têm o mesmo tamanho. São vetores que envolvem pontos diferentes, mas têm o mesmo tamanho. Os dois medem raiz de 12. Uhum. E agora que nós temos isso, nós já podemos encontrar o ângulo entre eles. Note que o problema, ele não pede o ângulo entre os vetores, ele pede o ângulo VAC, mas que na nossa interpretação virou o ângulo entre os vetores, certo? Sim. Então, o exame nacional, ele nunca vai te dar explicitamente o que tu tens que fazer, o caminho que tu tens que fazer, entendeu? Sim. Mas ele vai te indicar as coisas, né? Ele vai te dar informações, com essas informações tu chega lá. Então, assim, pareceu óbvio quando eu já comecei a fazer a conta, né? Mas não é Uhum. óbvio quando tais a ver o problema. Ai, meu Deus, como é que eu vou encontrar esse ângulo? Tem tanta coisa acontecendo. Pois é. Eu fui pelo caminho mais fácil. Eu Uhum. conheço uma fórmula que envolve ângulo e vetores, que seria muito fácil aqui, porque a gente tem coordenadas suficientes. Ah, muito bem, então tá bom. Agora o que eu vou fazer, né, minha amiga? Eu vou colocar. Já está aqui a forma. Então agora eu vou colocar os valores aqui. Nós temos as coordenadas, nós temos as coordenadas dos vetores, né? Quem que é o vetor AV? O vetor AV é este vermelhinho e o vetor AC é o verdinho. E agora nós temos que fazer o produto escalar. E aí, será que tu te lembras como é o produto escalar? Da fórmula, não. Bem, eu vou te mostrar e eu nem vou fazer, é tu que vai fazer. É bem fácil. O produto escalar é simplesmente tu bem, aqui, primeiro, onde que está esse produto escalar que eu estou a falar? Ele está aqui, ó. Um vetor, produto escalar com outro vetor. Tá bom? Tu estás a ver Sim. o pontinho de multiplicação. Sim, Só que sim. como nós estamos a falar de vetores, né? Nós temos o produto escalar e o vetorial. De modo geral, aí no secundário, vocês não veem o produto vetorial, tá bom? Ok. Mas eu, como estou acostumado a falar de produto vetorial, estou a falar aqui que você vai fazer especificamente o produto escalar. E como é que funciona o produto escalar? Um tanto parecido com a construção do vetor. Só que em vez de fazer a subtração de uma coordenada da outra, certo? Foi o que nós fizemos aqui, né? Sim. 3 menos 2 deu 1, menos 1 deu menos 2, etc. Tu vais fazer coordenada a coordenada a multiplicação. Então, tu vai fazer 1 vezes menos 2, isso vai dar a primeira coordenada, e vai dar menos 2. Agora, segunda coordenada com segunda coordenada, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E aqui,
2 vezes 2 dá 4, percebeu? Sim. Maravilha. Então, agora... calma aí. Acho que eu cometi um erro aqui em cima quando eu parei para fazer as contas aqui, ó. 1 ao quadrado mais 4 dá 5, mais 4 dá 9. Eu somei errado, eu somei um 3 a mais aqui. Então aqui é 9, tá bom? Ok. Eu só errei a sominha aqui, me desculpe. Aham. Não Peço tem problema. desculpas. Então ficou 3 aqui, então aqui não vai ficar raiz de 12, vai ficar 3, o que facilita um pouco a nossa... Nem facilita nada, é só corrigir meu erro mesmo. Vai ficar 3 raiz de 12. Pronto, isso aqui já é o produto escalar? Não, que eu falei besteira. Ai, 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 é que eu não comi direito, eu tô meio burro, desculpa. Mas eu sou muito inteligente, te garanto, tá? Aham. Ó, o produto escalar, como o próprio nome diz, né? Ele te dá uma resposta escalar. O que que é um escalar? É um númerozinho. Então, essas multiplicações que eu fiz aqui, elas se somam no final, porque tu estás Ok. a gerar um escalar, ok? Um escalar é um número, é um outro Ok. nome para número, tá bom? Então, a resposta não é um vetor, como eu estava a indicar, a resposta é um escalar, tá bom? Ok. Então, os números são os mesmos, só que nós vamos somá-los ali em cima. Então, vai ficar 8 menos 2 dá 6. 6. Vamos lembrar que esse valor que eu estou a calcular aqui é o ângulo, né? Eu vou chamar de θ de ângulo, tá bom? Ok. 6 raiz de 3, tu vai ficar então com 2 raiz de 12. Agora, esse é um número muito feio, né? Mas como tu estás a usar a calculadora, não tem problema. No exame nacional tu pode usar a calculadora, certo? Sim. Então é bom que tu já tenhas uma calculadora, a calculadora que tu vai usar aí no exame nacional, para quem nós treinemos, né? Porque tem Uhum. muitas questões do exame nacional que tu só consegue resolver com a calculadora. Sim. Então, por exemplo, aqui, como é que nós vamos chegar na resposta? Porque, bem, eu ainda não tenho exatamente o ângulo, né? O que eu tenho, na verdade, é o cosseno do ângulo, né? Veja lá a fórmula. Uhum. Ó, cosseno do ângulo, tá a ver? Sim. Eu não quero o cosseno do ângulo, eu quero o ângulo. O problema nos pede o ângulo, não pede o cosseno. Concordas comigo? Sim, sim. Mas a continha que eu fiz é para encontrar o cosseno do ângulo. Não tem problema. Agora nós vamos usar isso para encontrar o ângulo. Como é que nós vamos fazer isso? Do jeito que nós devemos fazer, que é usando a máquina calculadora. Não tem outra forma, tá bom? Aham. Bem, para fazer isso, nós vamos fazer então 2 a dividir por raiz de 12. Então, de acordo com a minha máquina calculadora aqui, ficou 0,57. Isso é bom. Por quê? Porque quando nós estamos a calcular senos e cossenos, os valores das respostas dos senos e cossenos só podem ser números entre menos 1 e 1. E 0,57 é um número entre menos 1 e 1, tá bom? Ah, Então agora como é que nós vamos descobrir qual é o ângulo? Porque isso aqui é o valor do cosseno do ângulo. sim. Então, agora para encontrar o ângulo, eu venho aqui em trigonometria, second, e clico em cosseno inverso. Isso vai ter na tua calculadora também, tá? Sim, sim. Só estou fazendo na tua frente aqui. Então a resposta que eu cheguei foi 54 graus. Ok? Então o ângulo aqui mesmo é 54 graus. Ok? Ok. Sim. Muito bem. Percebeu bem a ideia? Sim. Ah, Maravilha. Diga. eu acho que um problema que eu tenho aqui é na calculadora, que eu tenho em radianos. Eu tinha que ter em graus. Eu não sei se isso. Eu acho que muda alguma coisa. Ou não. Ah, Muito bem. Bem, na verdade, a calculadora ela sempre pode ser configurada para o tipo de unidade de grau que tu quer. Por exemplo, a minha está em degree, tá vendo? Ou seja, sim. graus. Eu posso clicar em rad, posso clicar em grad, mas eu acho melhor usar degree aqui, tá bom? Ok. Então, nesse problema, por quê? Porque é um ângulo quebrado, né? Se fosse um ângulo notável, tipo π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, daí eu usaria radianos. Ok. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Agora Diga. que eu vi, eu acho que da outra forma que eu fiz certo o exercício, só que eu não tinha a calculadora programada. Eu Ah, acho que foi pois. isso. Só Mas, faltou a, trocar. mas a maneira que eu fiz o exercício, eu tenho muito costume de fazer isso, que é quando eu tenho as imagens, eu tenho o costume de, entre aspas, inventar pontos quando me dão jeito.
Ah, sim, às vezes é possível. É, Por exemplo, nessa 1.2 aqui vai ser necessário tu inventar um ponto mesmo. aham. E eu, para fazer a 1.1, eu inventei um ponto Q, coordenadas 101, que acaba por ficar ali no meio do vetor AC. Bem, se fica exatamente no meio, isso pode te ajudar de alguma forma. É, e depois, Mas, como tu visse, né, não foi necessário para minha resolução, certo? Eu sim, usei a ideia de produto escalar, que é uma ideia que vocês aprendem no secundário, tá? Porque eu sim, nunca na minha aula vou ensinar algo que vocês não aprendem no secundário. Que aham, eu sei que aí em Portugal eles são muito chatos, porque, porque assim, no Brasil, a gente aprende umas 10 fórmulas diferentes para a área de triângulo, sabia? no Brasil? É, nós aprendemos umas 10 diferentes. Só que para vocês aí no exame nacional, a única fórmula que vocês podem utilizar é o base vezes altura dividir por 2, né? Aham, Mas tem muitas outras. E outras muito mais úteis, sabe? Muito mais úteis. Dependendo da situação. Se tu tens dois lados e um ângulo, se tu tem três ângulos, três lados iguais, se tu tem só os tamanhos dos lados, se tu tem as coordenadas dos vértices, tudo fórmulas que vocês não aprendem no secundário. E ajudariam muito em um monte de questões que eu já vi em outros exames nacionais, sabe? aham, Mas, como não é o caso, nós vamos sempre utilizar o que tu precisas, tá bom? sim, Então vamos para a B. Tu tentasse fazer a B? tentei. Não E não conseguiu. consegui também, não. Ah, tudo bem, não tem problema. Mas acho que é mesmo por eu não me lembrar das coisas. Não te preocupes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma outra figura aqui, um pouco maior, porque aqui a gente vai ter um novo amiguinho aqui, um novo ponto, já que tu gostas de inventar ponto. Vou te mostrar um ponto interessante de ser inventado. Primeiro vamos perceber o que precisa ser feito. Determine uma equação no plano que contém a base da pirâmide. Uma equação do plano que contém a base da pirâmide. Como tu podes olhar para a figura, tu tens uma base, né? A pirâmide ela tem uma base, que é esse retângulo aqui embaixo, certo? Sim, Isso, tudo bem. Então nós temos essa base, nós queremos saber a equação desse plano, tá bom? ok. Para encontrar a equação de plano, nós temos muitas formas: três pontos, dois vetores e um ponto, o vetor normal e um ponto. Então vai depender do que ficar mais fácil para nós, tá? Uhum. Agora, tu me falasse sobre um ponto que tu encontrasse, 101, certo? Sim, Esse ponto é muito legal, porque como o vetor CA, ele faz parte do segmento CA, que é uma reta que faz parte do plano que nós estamos querendo encontrar a equação. O ponto que tu encontrasse, que é o ponto médio, né? sim, Tu somou as coordenadas, dividiu por 2 e encontrou o ponto médio, certo? sim. E deu 101. Tô confiando em ti. Esse ponto médio nada mais é que uma projeção do vértice no plano, entendeu? É como se fosse uma sombra do vértice no plano, percebe a ideia? Sim, Exato. E isso é muito bom, porque nós temos o ponto V e você encontrou o ponto M. Com isso, a gente consegue encontrar um vetor nesse segmento de reta, que eu posso chamar de vetor N. Por que que eu vou chamar de vetor N? Porque esse vetor, como tu podes perceber, é o vetor normal, uhum, ou seja, um vetor perpendicular ao plano. sim, Pensas no plano aqui, não pensas na reta vermelha, olha só. Tu tens 90 graus aqui, percebe? uhum, Fazer assim. É difícil desenhar essas coisas, eu não sou um desenhista, sabe? Mas aqui, ó, 90 graus. Se tu olhar, vira tua cabeça para olhar. Tu estás a ver que esse vetor rosa é um vetor que é normal, perpendicular, 90 graus ao plano, percebe? sim, sim, E por que que isso é muito legal? Porque quando nós estamos a procurar equações de plano, nós sabemos que ela pode ser dada dessa forma, como o próprio enunciado deu aqui, né? Eu vou até copiar para não perder tempo. Quem é esse A, B e C? São justamente as coordenadas do vetor normal, percebe? uhum, E daí, como tu tem o ponto M, tu tens o ponto V, vamos lembrar que o ponto V é 3 menos 1 e 2, certo? Tu podes agora encontrar o vetor normal para mim. Será que tu consegue? Se lembra que é só fazer a subtração de um ponto para o outro, certo? ok. Como eu fiz lá em cima.
Opa, deixa eu salvar aqui. Ó, será que tu consegues agora terminar a conta, agora com esses detalhes que eu falei? Porque veja, tu só precisas das coordenadas do vetor, que tu já sabes fazer, só fazer a subtração, certo? Sim. Já mostrei para ti hoje, mas tu a mandar aqui também o que eu já fiz, para que tu uses como referência, caso precise, acho que tu não vai precisar. E para encontrar o D, que é esse valor sozinho, que não acompanha x, y, z, né? Tu precisas de um ponto do plano. E tu tens um ponto M, que tu já achou antes, certo? Uhum. Daí é só tu pegar essas coordenadas, jogar no valor do x, do y e do z, depois de já ter encontrado o ponto n, o vetor n, certo? Sim. Em A, B e C. Daí tu já tens o valor de tudo, só não terás o valor do d. Daí tu isolas o d e encontra o valor do d. Pronto, daí tu tens a equação do plano. Quando tu tiveres o valor de A, B, C e D, tu tens a equação do plano, percebeu? Sim. Isso. Então tá bom, eu te dei as dicas, agora respira fundo. Eu também preciso, que eu estou a falar igual um louco. Tentas fazer um pouco sozinha e daqui a 5 minutinhos, quando for, bem, aí é 3 horas a mais, né? Então, Uhum. quando for 15 e 55, eu volto para ver o que tu fizeste. Se tu terminares antes, pode me enviar uma foto. Mas eu quero que tu resolvas o resto como se tu tivesses a resolver para o exame nacional. Ou seja, se tu quiseres escrever detalhes da tua resolução, escreva, coisas assim, tá? Porque tu sabes que no exames eles gostam de bem explicadinho, né? Aham. Então tá bom. Então, olhas o que eu fiz, tentas puxar da memória algumas coisas, mas é muito fácil, né? Tu já sabes o que tens que fazer. Subtrair MV para encontrar o N, depois substituir as coordenadas do N e o ponto M nessa equação aqui para encontrar o D, tá bom? Mas então, eu só não percebi, imagina, na equação, eu substituo o x, o y e o z pelas coordenadas do ponto M. Exatamente. Mas eu vou acabar com A mais, por exemplo, A mais C mais D Mas igual o a A, zero. o B e o C são as coordenadas do vetor normal, que tu Ok, vai obter ok, subtraindo esses dois, certo? ok, ok. Exatamente. Então tá bom, boa sorte. Já volto. Obrigada.
Entonces, señorita, como estás? Já consegui encontrar o valor de D, eu acho. Opa, então se tu encontrou o valor de D é porque tu encontraste também o A, B e C, certo? Sim, Pronto. Então, se tu quiseres, é só me enviar a foto, tá? ok. Está um bocado confuso que eu tive que riscar algumas coisas aqui. Não te preocupes. Confusão é comigo mesmo. Já mandei. Só um segundinho para eu pegar. Pronto, vamos ver. Tu moras em Lisboa ou em Porto? Eu moro. Mas pronto, é em Santarém. Ah, sim. Não cheguei a conhecer. Chutas onde eu morava quando eu morava aí em Portugal. Chuta uma cidade. Eu sou É, brasileiro e morava em Portugal. Qual cidade eu morava? em Lisboa? Não, em Braga, poxa. Lá onde tá todos os brasileiros. Tem mais brasileiro que português em Braga. Toda vez que eu pegava Uber era brasileiro. Meu Deus, me sentia no Brasil de novo. Mas eu moro no sul do Brasil, que é uma região muito melhor, sabe? E Aham. lá tem muitas pessoas do Sudeste, Nordeste, são regiões do Brasil bem mais pobres. Aqui é quase a Europa, onde eu moro. Ah, muito bem. Então, tu substituiu ali, encontrasse as coordenadas do vetor, substituiu ali para encontrar o D, encontrasse o D, muito bem. Pronto, então agora tu tens que escrever a equação, certo? Pelo que eu entendi, é 101 e menos 3. 1x mais 0y mais 1. É isso? Não, não, não. Isso aqui são os pontos. Quais que são? Qual que foi o A, B e C que você encontrou? Me diz aí. Era 2 menos 1 e 1. 2x menos 1y mais 1z. E o D foi quanto? Menos 3, né? Sim, Pronto. Essa aqui é a equação do plano. Acabou. ok. A equação do plano ela tem que apresentar o x, y e z, tá? Ok. Muito bem. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Qual que tu queres ver agora? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto uma ficha, agora vou ter que encontrar. Mas não eram exames. Era mesmo uma ficha, mas era de 10º ano, porque o exame é pronto, 10º até o 12º. Sim. E há muitas coisas que eu já não lembro. Ahm, por exemplo, estatísticas e pronto. Mas é mais nas funções. Eu tenho alguns problemas. E também, eu agora não me lembro do nome, mas é aquela matéria dos conjuntos e eu não Sim. sei, é representado Então por C. significa que tu não tens nada específico para ver, é isso? Não, não. Tá bom. Então eu vou ter que inventar alguma coisa. Tu queres ver probabilidade, porque isso é novo aí no exame, né? Tu vais ver agora. É. O problema é que probabilidade, ela envolve um negócio um pouco chato pra gente falar em pouco tempo. É uma coisa que cai bastante, eu não sei como é que tu tais. Não, não, esse problema aqui é interessante, eu gostei dele. Isso aqui cai bastante. Ó, eu quero que você leia, parece um problema bem prático, mas na hora de fazer não é tão prático assim. Deixa eu salvar aqui. Eu quero que tu leia primeiro, né? Tu leias antes de eu começar a fazer, tá bom? Ok. Vê se esse é o tipo de problema que tu queres. Sim, é isso. Eu acho, eu estou a dizer que é isso porque eu sei mais ou menos pelo enunciado o que é que. Eu lembro que quando nós estávamos a falar sobre isso, que os enunciados eram assim, pronto. Maravilha, acertei então. Bem, leia e vê se tu consegues começar ou se tu tens alguma ideia para começar, tá? Ok.
Eu aqui a 3.1 já não sei fazer. Já não sabe? Tá bom. Não. Bem, o que a 3.1 nos pede, né? Determine o número de bolas que a caixa contém. E a gente sabe que a caixa tem bolas de várias cores, são indistinguíveis ao tato, umas com logotipo e outras não. Das bolas, 10 são amarelas, 10 dessas 10, 3 tem um logotipo desenhado. Então tá bom. Não sabe quantas bolas tem a princípio. A gente sabe que 10 são amarelas. Sim. Retira-se ao acaso uma bola da caixa. Sabe-se que a probabilidade dela não ser amarela, ou, a palavra mágica da estatística aqui, ou, de não ter um logotipo desenhado é igual a 15/16 avos. Determine o número de bolas que a caixa contém, ok? Sim. Então, nós vamos utilizar essas informações para tentar resolver o problema. Vamos lá. Então, a gente entendeu que a probabilidade da bola ser amarela, né, fica um pouco impossível de calcular de imediato, porque a gente não sabe a quantidade total de bolas. Sim. Mas nós sabemos que tem 10 bolas amarelas. Então, como estatística é sempre o que a gente quer dividido pelo que a gente tem, nós queremos tirar uma dessas 10 bolas amarelas, certo? Sim. E nós temos N bolas, eu não sei quantas bolas ao total, mas eu vou escrever aqui N, total de bolas. Ok? Ok. Bem, nós também sabemos que, de acordo com o enunciado, ele disse que 3 das bolas amarelas têm logotipo desenhado, certo? Sim. Isso aqui é uma probabilidade condicional. A probabilidade dela ter logo desenhado sabendo que, essa barra significa sabendo que, ela é amarela, é 3/10, porque tem 3 bolas com logotipo das 10 bolas amarelas, Sim. certo? Então, se eu estiver pensando só dentro das bolas amarelas, a probabilidade de tirar uma com logotipo é 3/10, beleza? E ele falou uma última coisa. Ele falou que a probabilidade dela não ser amarela ou não ter logotipo desenhado é 15/16 avos. Como é que a gente vai escrever assim não, não, não e ou? Não, na estatística, é colocar essa barra aqui em cima. Ok. Não amarela. Não amarela. Entendeu? Sim. Ou é união, é esse U aqui. Você quer ou uma coisa ou outra, tanto faz. Ou ela não ter logotipo, Sim. com a barra em cima, de acordo com o enunciado, 15/16 avos. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá bom. Bem, então, dito isto, nós sabemos que existe a tal da probabilidade. Como é que é? Probabilidade. Pô, me deu um branco hoje, tá complicado. Acho que eu tive um mini AVC dormindo. Na outra aula eu também esqueci um monte de coisas. Estou começando a ficar com medo. Mas eu sou novo, acho que não deu nada. Espaço complementar, lembrei. É que eu tô com a cabeça em outro mundo, eu acho. Espaço complementar, o que significa isso? Complementar, de completar mesmo. A teoria do espaço complementar na estatística nos diz que a probabilidade do que a gente quer é 1 menos a probabilidade do que a gente não quer. Não faz sentido? Qual que é a probabilidade de eu tirar a cara quando eu jogo uma moeda? É 50%. E qual que é a probabilidade de tirar a coroa? É 100% menos a probabilidade de tirar a cara. Sim. Certo? São as únicas duas possibilidades que eu tenho. Então, qual é a probabilidade de eu jogar um dado e cair um número maior que 2? É 100% menos a probabilidade de cair um número menor que 2. Certo? Sim. A ideia é essa. Então, com essa ideia, como nós temos aqui isso que a gente não quer, podemos, a partir disso, encontrar o que a gente quer. Então, veja só. A probabilidade da união de não ser amarelo com não ter logotipo é estatisticamente igual à probabilidade da negação dos dois ao mesmo tempo. Então, por sua vez, é igual a 1 menos a probabilidade
do que não é a negação deles. Ou seja, o que não seria a negação de não ser amarela ou não ter logotipo? O que é não ser amarela e não ter logotipo? Ou melhor dizendo, com as palavras estatisticamente certas. O que seria o contrário da probabilidade de não ser amarela ou não ter logotipo? É exatamente a probabilidade de ser amarela e ter logotipo. Ok? Sim, Olha o cuidado que eu estou tendo com as palavras ou e aqui, tá? sim, Porque isso aqui é ou, é uma coisa ou outra. sim. Isso aqui é e, é uma coisa e outra. Tem que ter Uhum. as duas ao mesmo tempo para entrar nesse grupinho aqui. Beleza? Ok, Então, essa probabilidade é a probabilidade de ser amarelo e ter logotipo. Tem que ser as duas coisas, só as bolas amarelas, aquelas 3 bolas, né? Amarelas com logotipo lá, vão entrar nesse grupinho. Beleza? sim. Então, tá bom. Então, como a gente já sabe que este valorzinho vale 15/16, a gente já está perto de encontrar alguma coisa muito legal. Porque eu posso escrever, então, que 1 menos a probabilidade de ser amarela e ter logotipo é igual a 15/16, concorda comigo? Sim, Porque o que a gente quer é 1 menos o que a gente não quer. Então, isso aqui é igual a isso aqui é 15/16, certo? De acordo com o sim. enunciado. Maravilha. Então, rearranjando um pouco aqui, um continha de fração, não sei como é que tu estás com as matematiquinhas básicas de fração, mas será que tu conseguirias fazer essa fração menos 1? Acho que sim. Tu achas que sim? Não gostei desse. Então, tu vais fazer 1 menos 15/16 e vai chegar nessa resposta aqui, pode ser? Ok, Então tá bom. Quando tu chegares, eu quero a foto da prova, hein? ok. Já fiz a conta. Deu 1 sobre Chegasse 16. na resposta? Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegasse na resposta certinha, então. Ah, vamos lá. Agora, só me dá um segundo, eu preciso mandar um documento aqui para uma pessoa. Ok. Pronto. Caramba, tá difícil achar um documento atualizado. Me desculpe. É que esse negócio de se mudar, só quem Aham. se muda sabe que é uma chatice. É muito ruim ficar achando documentos. Ah, bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos continuar, né? Nós já encontramos ali aquele valor. E uma vez que nós encontramos o valor da interseção dos dois, nós podemos usar uma fórmula para a interseção. Opa, por que eu apaguei? Uma fórmula conhecida, conhecidíssima, para quem está a estudar estatística. Nós estamos a falar aqui de a interseção, né? Ser amarelo e logaritmo. Ser amarelo e logotipo. Nós temos uma fórmula muito importante, que é a fórmula da probabilidade condicional. E, por sinal, nós temos aqui a condição, lembra que eu falei? Eu falei aqui, ter logotipo e ter logotipo sabendo que é amarela. Sim, Ok? Muito bem. Veja que ter logotipo sabendo que é amarela não é a mesma coisa que ter logotipo e ser amarela. sim. Você está a falar de duas coisas diferentes. Porque Uhum. quando eu falo qual é a probabilidade de ter logotipo sabendo que é amarela, eu estou pensando apenas nas bolas amarelas. Sim, Agora, se eu quero, como eu escrevi aqui, a probabilidade de ser amarela e ter logotipo, daí a história já é outra. Ok? sim. Porque daí eu já estou falando de todas as bolas.
E nós sabemos que tem 3 bolas com logotipo e são amarelas, né? Sim. Aqui já dava até para descobrir quantas bolas tem ao total. Se eu multiplicar por 3 aqui, porque eu sei que eu vou ter as 3 bolinhas. Essa aqui eu só tô fazendo para descobrir porque eu fiquei curioso mesmo. Vai ficar 18, 48. Tem 48 bolas ao total. Não sei se isso vai ser útil, mas a gente vai descobrir o que tem. Ok. Agora vamos voltar ao que realmente importa. Bem, existe uma fórmula que relaciona tanto o sabendo o que quanto o e, a interseção, que é essa fórmula aqui. A probabilidade de ter logotipo sabendo o que é amarela é igual à probabilidade da interseção, ou seja, de ter logotipo e ser amarela, dividido pela probabilidade da condição, ou seja, a probabilidade de ser amarela. É sempre dividido pela probabilidade da condição, tá bom? Ok. Muito bem. Então, com isso em mente, continuemos. Agora, eu sei disso e eu sei também quem é o valor da condicional. Tá aqui, ó, 3 décimos. Sim. Então, 3 décimos vai ser igual a quem? Vai ser igual a probabilidade da interseção, que eu já encontrei também, que é 1 sobre 16, certo? Uhum. Dividido pela probabilidade da bola ser amarela. Qual que é a probabilidade da bola ser amarela? Ó, aqui, ó, 10 sobre n. E n é o total de bolas. Então eu vou encontrar o total de bolas. E vai dar aquele mesmo 48 que eu achei aquela hora. Então vá lá. Agora é sua vez. Quero que você encontre o valor do n, tá bom? Ok. Aqui acabou a estatística. Agora é só manipulação matemática básica, tá? Ok. Passa aí, quando você chegar na resposta, me manda fotinho, que eu quero ver a fotinho. Tá. Já fiz e já mandei. Vamos ver. Pronto, tu estás bem na matemática básica, fico feliz. Então tá bom, moço, olha só, eu tenho que ir finalizando por aqui, tá? Uhum. Porque, né, nosso tempo já deu. Sim. Mas espero que tenhas gostado e desculpas pelo atraso, espero que tenhas gostado. Na próxima explicação que nós vamos ter, por favor, traga questões que tu tentasse fazer e não conseguiu, tá bom? Ok. Assim a aula fica um pouquinho mais otimizada. Mas Ok. foi ótima mesmo assim. Tá? Muito Tá. obrigado e nós nos falamos. Tchauzinho, até. Tchau, obrigada.